Seja bem-vindo a mais um estudo bíblico sobre o Apocalipse. No estudo bíblico anterior, eu te apresentei duas regras de ouro para você entender as profecias, tanto de Daniel quanto as profecias de Apocalipse. A primeira regra de ouro é que a Bíblia é intérprete de si mesma. Isso significa que você não precisa criar interpretações pessoais, você não precisa fazer especulações. Eu acho que é assim, eu creio que é assado. Você não precisa fazer isso. A própria Bíblia vai te fornecer informações para você decodificar os símbolos encontrados tanto nas profecias de Daniel quanto nas profecias de Apocalipse. A segunda regra de ouro é que nós devemos valorizar a Bíblia como um todo, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, para nós entendermos as profecias de Apocalipse. Até porque é muito complicado você entender a Babilônia simbólica citada em Apocalipse, se você não entender a Babilônia literal e antiga citada em Daniel, em Jeremias e Isaías. Então você deve considerar a Bíblia como um todo para você entender as profecias de Apocalipse. Eu sei que muitos pastores pregam por aí que o Antigo Testamento já não tem utilidade, mas isto não é verdade e eu vou te comprovar na Bíblia. A propósito, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia. Na verdade, eu vou pedir para que você pegue a sua Bíblia para me acompanhar neste estudo bíblico. 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Aqui diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Lembrando que quem escreveu isto foi Paulo. E no tempo de Paulo não existia o Novo Testamento. Ou seja, Paulo escreveu isso se referindo ao Antigo Testamento. É claro, numa visão profética, Paulo também estava a falar a respeito do Novo Testamento. Toda a Escritura, ou seja, tanto o Antigo quanto o Novo, são inspirados por Deus. Ok? Bom, esta foi a introdução do vídeo. Agora eu quero comemorar com você porque nós atingimos a marca de 10 mil inscritos aqui no canal. Deus seja louvado por isso. Acredito que esta mensagem vai continuar chegando até os confins da terra para que a mensagem de Deus, a graça de Deus, alcance o coração daquelas pessoas que querem viver a eternidade. Deus seja louvado por isso. Toda honra e glória seja dada a Deus. Bom, eu vou pedir que se você for novo aqui no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações, porque assim você vai receber todo o conteúdo que eu for postar aqui no canal. E ao final deste vídeo eu peço que você deixe o seu like. Fazendo isso, você passa a informação ao YouTube que este vídeo é importante e relevante. E o YouTube vai recomendar este vídeo para mais pessoas. Eu vou pedir também que ao final deste vídeo você deixe nos comentários: Camupa, entendi perfeitamente. Camupa, fiquei com dúvida neste ponto, naquele ponto. E eu vou me programar para esclarecer a sua dúvida nos próximos vídeos. Eu vou pedir ainda que você compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Pegue este vídeo, compartilhe nas redes sociais, seja o Instagram, TikTok, onde você quiser. Você também pode compartilhar o link deste vídeo no grupo do WhatsApp, onde você está, no grupo do Telegram, em qualquer rede social. Um dia você vai se surpreender quando um irmão ou uma irmã te aparecer e falar assim: irmão, hoje eu conheço a Jesus. Porque um dia você compartilhou um vídeo no WhatsApp. Eu assisti aquele vídeo, eu me interessei, procurei saber mais de Jesus. Eu já estou aqui para a honra e glória de Deus. Nós não temos noção de como o Espírito Santo trabalha na vida das pessoas. Certa vez um pastor pregou assim: uma semente, uma vez plantada, germina. Isso significa que você só precisa jogar a semente. O trabalho quem faz é o Espírito Santo. Ok? O estudo bíblico de hoje está muito interessante. Nós vamos falar da maior guerra de todos os tempos, a luta entre o bem e o mal. Nós vamos falar onde começou, com quem começou, como é que chegou até o planeta Terra. E quais são as orientações do nosso Mestre Jesus para que todos os cristãos saiam vitoriosos deste conflito?
Bom, pegue a sua Bíblia. Vamos começar por ver o que aconteceu no céu. Alguma coisa aconteceu no céu. É bem provável que você já sabe que o grande conflito começou no céu. Mas como? Quais são os textos bíblicos para você poder explicar para alguém que o grande conflito começou no céu? Bom, abra a sua Bíblia em Apocalipse 12, do versículo 7 ao 9. Aqui diz assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Versículo 8: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Versículo 9: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi expulso e atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então nós vemos que houve uma guerra no céu. Satanás e os seus anjos pelejaram contra Miguel e seus anjos. Camupa, quem é Miguel? Bom, este não é o assunto deste vídeo, mas eu prometo que eu vou explicar quem é Miguel nos próximos estudos de Apocalipse. Camupa, eu não entendi esta parte, que Satanás e os seus anjos. Não foi Deus quem criou todos os anjos? Como assim Satanás e os seus anjos? É muito importante, eu acredito que você também já deve saber, é muito importante nós entendermos que Satanás arrastou a terça parte dos anjos. Ou seja, Satanás enganou uma terça parte dos anjos de Deus. Os anjos caídos creem que Deus existe, eles tremem por causa do poder de Deus. Porém, eles não fazem a vontade de Deus, eles fazem a vontade do diabo. Isso faz com que eles sejam chamados de anjos do diabo. Aqui nós vemos um detalhe muito importante. A diferença entre um filho de Deus e um filho do diabo é esta. O filho de Deus faz a vontade de Deus e o filho do diabo faz a vontade do diabo. Simples assim. Ok? Camupa, entendi perfeitamente, mas como é que eu posso explicar para alguém que Satanás enganou a terça parte dos anjos? Qual que é a base bíblica para isso? Apocalipse 12, versículo 4 diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Camupa, se eu entendi muito bem, aqui diz que o dragão, que é Satanás, arrastou a terça parte das estrelas e não dos anjos. Ok, nós vamos entender isto. Aqui mais uma vez nós vamos usar a regra de ouro. A Bíblia é intérprete de si mesma. E para nós entendermos o significado de estrelas, nós vamos em Apocalipse 1, versículo 20, que diz assim: quanto ao mistério das estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então nós podemos entender que em profecia, estrelas significa anjos. Isso nos leva a concluir que Satanás arrastou a terça parte dos anjos, conseguiu enganar a terça parte dos anjos, ok? Bom, então nós já sabemos que houve um conflito no céu, Satanás não prevaleceu neste conflito, Satanás e seus anjos não prevaleceram e foram atirados para a terra. Bom, agora nós ficamos num suspense. Por quê? Porque Apocalipse 12, do versículo 7 ao 9, diz que houve um conflito no céu. Satanás e seus anjos pelejaram contra Miguel e seus anjos. Satanás e seus anjos não prevaleceram e foram expulsos. Mas quem começou este conflito? Bom, vamos a Ezequiel 28, do versículo 14 ao 15. Nós lá vamos entender como começou este conflito e com quem começou este conflito, porque alguém deve ter causado este conflito. Ezequiel 28, versículo 14 e 15. Só lembrando, na verdade eu quero te fazer saber que este texto gera muitas discussões no meio cristão. Alguns dizem que este texto não é em referência a Satanás, a Lúcifer, mas sim ao rei de Tiro.
Eu já vou te explicar sobre isso, ok? Vamos ler. Ezequiel 28, versículo 14 e 15. Aqui diz assim: Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Este texto está a falar de Lúcifer, Satanás, quando não era um anjo caído. Mas algumas pessoas dizem que não, é o rei de Tiro. Se você ler atentamente, aqui diz: Tu eras querubim da guarda ungido. Não pode ser o rei de Tiro. Ok? Camupa, então qual que é a explicação? A explicação é muito simples. Ezequiel apresenta o rei de Tiro como um símbolo para Satanás. Da mesma forma como o menino Emanuel é um símbolo para Jesus. Ok? Então nós já entendemos que o mal se originou no coração de Satanás, no coração de Lúcifer. Quando se fala coração, é muito importante nós entendermos que não é coração um órgão, mas coração, mente, ok? Coração, mente. E quando nós falamos em mente, nós temos que entender que alguns pensamentos estavam a passar na cabeça de Lúcifer. E quais são esses pensamentos? Vamos a Isaías 14, do versículo 12 ao 14. Isaías 14, do versículo 12 ao 14. Vamos entender quais são os pensamentos que passavam na cabeça de Lúcifer. Aqui diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração, na tua mente: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Estrelas, novamente. Estrelas, anjos, ok? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Você pode ler até o versículo 23. Mas aqui nós vemos que Satanás estava desejando ocupar o trono de Deus. Ele queria se assemelhar a Deus. É interessante que Miguel, o significado do nome de Miguel é quem é como Deus. Satanás estava tentando se assemelhar com Deus, estava tentando ficar acima de Deus, e quem é como Deus o enfrentou. Isso aqui é um outro estudo, nós vamos falar mais sobre isso. Aqui, então nós vemos que houve um conflito no céu. Satanás criou este conflito porque ele queria se assemelhar ou queria ser mais que Deus, queria ser superior a Deus. E agora, como é que este conflito chegou até o mundo? Vamos para Gênesis 1, onde nós vamos encontrar o episódio da criação do mundo. Nós vamos ver que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Satanás viu nisso uma oportunidade para atacar a Deus, já que ele tinha sido expulso do céu. Ok? Gênesis 1, versículo 26 a 31. Aqui diz assim: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Versículo 30. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida,
toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então Satanás tinha sido expulso do céu. Satanás foi atirado para a terra, só que quem dominava aqui era Deus. Mas como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem tinha o domínio de tudo. Então, para Satanás reinar aqui, ele precisaria estabelecer o seu reino aqui. Mas nós sabemos que Satanás não conversa, Satanás não faz as coisas de forma amigável. Satanás engana. Essa é a sua carta na manga. Esse é o seu coringa. Satanás engana. E nós vamos ver como é que Satanás enganou os nossos primeiros pais. Abra sua Bíblia em Gênesis 3, versículo 4. Então a serpente, nós já vimos em Apocalipse que serpente também é um dos títulos de Satanás, certo? Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás. Se você ler o capítulo 3 de Gênesis, você vai entender que Satanás questionou o que Deus disse em Gênesis 2, versículo 17, no dia em que comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Satanás perguntou, é verdade que vocês não podem comer disso aqui? E aí a mulher foi conversando com Satanás. Satanás foi enganando a mulher até que a nossa primeira mãe comeu do fruto e depois ela induziu Adão também a comer do fruto. É importante lembrarmos que Adão e Eva fizeram escolhas. Eva foi de fato enganada. Adão sabia o que estava a fazer. Adão sabia que Eva tinha tomado uma decisão errada e aquilo resultaria em morte. Adão tinha essa consciência. Adão não sofria de problemas de amnésia. Adão sabia exatamente o que Deus tinha lhe dito. Eu falo mais sobre isso no meu treinamento, Os Segredos Escondidos em Gênesis. Caso você quer ser meu aluno, caso você quer entender o plano perfeito de Deus para a sua vida, clique no primeiro link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você vai participar da minha turma, você vai ter aulas comigo. Então Adão tinha noção do que ele estava a fazer, ok? Então, Satanás enganou os nossos primeiros pais e assumiu o controle do mundo. Foi assim que o mal chegou ao planeta Terra. Como eu falei para vocês, a obra do inimigo é enganar. E se nós formos para João 10, versículo 10, nós vamos ter uma visão muito clara disso. Eu sei esse texto em decor, mas eu quero que você estude comigo, certo? João 10, versículo 10 diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ok? Então, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Foi isso que Satanás veio fazer aqui na terra. Ele trouxe destruição. Ele trouxe a morte. Confira a sua Bíblia em Romanos 5, versículo 12. Você vai ver que a morte entrou no mundo pelo pecado. Entrou no mundo, obviamente, pela decisão dos nossos primeiros pais, que originou o pecado, certo? E a morte passou a todos os seres humanos. Agora eu vou te apresentar mais uma das cartas que Satanás tem usado para enganar as pessoas. 2 Coríntios 11, Segunda Coríntios 11, versículo 14 e 15. Aqui diz assim, e não é de se admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim dele seja conforme às suas obras. Então Satanás não se apresenta como Satanás para nós. Satanás se apresenta como um anjo de luz. Se apresenta como alguém que tem boas intenções. Se você parar para pensar, a serpente no Éden era um animal que chamava atenção. Era um animal bonito. É claro,
não era um contexto de pecado, então não tinha nenhum animal que não chamava atenção, todos eram bonitos, mas a serpente tinha um destaque. Por isso é que ela cativou Eva, por isso é que ela conseguiu enganar Eva. Satanás se apresenta como um ser de luz, um ser que veio eliminar a sua vida, mas na verdade é um disfarce. E o que acontece é que, atualmente, muitos dos nossos ministros têm se apresentado como seres que querem o bem, mas na verdade eles fazem o mal. Ok? Então, uma das cartas de Satanás para enganar as pessoas é se apresentar como alguém de bem, mas na verdade não é de bem. E para você saber discernir se é de bem ou não, você tem que conhecer a palavra de Deus. Bom, eu acredito que você deve ter aprendido muita coisa. Agora, é muito importante você entender que Satanás está extremamente irado com aquelas pessoas que seguem a Deus de todo o coração. Quando eu falo seguir a Deus de todo o coração, é quando você guarda os mandamentos de Deus e você guarda o testemunho em Jesus. Apocalipse 12, versículo 17, confirma isto. Nós já sabemos alguns dos nomes de Satanás e é necessário que você comece a usar o seu conhecimento para decodificar as informações do Apocalipse. Apocalipse 12, versículo 17 diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui tem algumas palavras que nós também vamos decodificar nas próximas aulas, mas é muito interessante, é muito importante, na verdade, que você entenda que Satanás está extremamente irado com aquelas pessoas que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, que nós vamos ver em Apocalipse que o testemunho de Jesus também é o espírito de profecia. Ok? Satanás está extremamente irado. E tem algumas pessoas que não entendem isso. Essas pessoas estão aprisionadas no engano de Satanás. É por isso que João 8, versículo 32, diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos libertar essas pessoas. É por esta razão que eu peço mais uma vez que você compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Camupa, Satanás está irado conosco porque nós fazemos a vontade de Deus. Ok, ele está irado, mas você não precisa temer. Sabes por quê? Porque nós vamos vencer Satanás pelo poder de Deus. Vamos voltar em Apocalipse 12, versículo 11, que lá tem uma mensagem muito forte para você ter certeza de que você vai vencer o inimigo pelo poder de Deus, pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 12, versículo 11, diz assim: Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Então, se você viver de acordo com a palavra de Deus, se você viver crendo no poder do sangue de Cristo, você vai derrotar o inimigo. O inimigo vai fugir de você. Bom, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido a mensagem que eu me propus a passar aqui. Caso você não entendeu, deixe nos comentários. Camupa, não entendi, me explique. Também você pode mostrar a sua satisfação nos comentários. Camupa, entendi perfeitamente. Você também pode compartilhar este conteúdo com o máximo de pessoas que você puder. Agora, se você quiser apoiar este ministério de forma direta, você pode fazer parte da minha turma do treinamento Os Segredos Escondidos em Gênesis. Neste treinamento eu te apresento o plano perfeito de Deus para o seu casamento, para o seu relacionamento, com base na Bíblia. É claro, participando deste treinamento, você vai aprender mais sobre a Bíblia e você também vai contribuir para que este ministério continue crescendo. Ok? Bom, muito obrigado por teres me assistido. Deus seja louvado pela tua vida e te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.